Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos com o propósito de meditarmos juntos na Palavra de Deus. Inicialmente, quero pedir perdão aos irmãos pela impossibilidade técnica de domingo, não conseguimos sinal de internet capaz o suficiente de suportar o vídeo. Só hoje é que foi possível fazer isso, né? Só a semana. Então nós postamos o vídeo e agora estamos preparando mais esse vídeo agora, que é o vídeo para domingo. Eu quero pedir você para, mais uma vez, retornar no Apocalipse capítulo 2. Você deve estar pensando, o pastor agarrou em Apocalipse e no capítulo 2. Não, irmãos, é porque eu gosto de pregar expositivamente. Apesar de não ser um bom expositor, mas eu gosto. Eu não gosto de pregação temática nem textual. Não faz parte da minha formação, não. Eu gosto de sermão expositivo. E para não tomar muito tempo, que a exposição é longa do assunto, a gente acaba partilhando e reprisando, não reprisando, mas repassando o mesmo texto para poder ressaltar tudo aquilo que é importante dentro dele. Por mais que eu repasse, ainda muita coisa vai ficar para trás. Mas eu vou ler só um pedacinho do capítulo 2, porque a gente vai trabalhar com o capítulo 2 e o capítulo 3 por partes aqui nesta chamada, mas eu vou ler alternadamente por uma questão de economia de tempo. Mas você aí leia o capítulo 2 e o 3, depois você medita nesse estudo. Mas antes vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graça mais uma vez por estarmos reunidos com o propósito de te louvar, te adorar e promover a edificação espiritual dos teus servos, os que estão aí do outro lado desta chamada de vídeo, para que possamos continuar a caminhada da tua obra, momentaneamente impedida por esse evento desse vírus. Mas que o Senhor nos conceda poder, graça e revelação para extrairmos da tua palavra aquilo que vai alimentar a nossa alma. Assim, ó Deus, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e versículo até o versículo 3, só para fazer uma abertura. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e não trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui está esse texto, e daqui segue a ideia das cartas. Eu já, num vídeo para trás, eu expliquei essa figura, né, porque ela é autoexplicativa, o próprio texto mostra que quem é que está entre os 7 castiçais, quem são os castiçais? A igreja, e as estrelas são os pastores nas mãos do Senhor Jesus. Já foi explicado aqui. Mas agora eu quero que você dê uma olhada por um outro ângulo nesse mesmo texto, porque eu quero mostrar a você, nessa oportunidade, um pouquinho da balança da graça de Deus. Ou seja, conforme a necessidade, essa balança ela oscila para poder nos socorrer, para poder nos prover da sua maravilhosa graça. Veja bem, aqui no versículo de número 1, ele diz das 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro. Está se contrapondo, eu vejo nesses 2 capítulos, 2 e o 3 de Apocalipse, um paralelismo dentro dessa passagem, onde há um contraste muitas das vezes, como aqui, estrela e castiçais se contrastando com os que se dizem ser apóstolos e não são. Então, a primeira
primeiro embate que nós vamos ver aqui, a primeira oscilação na balança da graça, que ela sempre funciona para suprir a nossa necessidade espiritual. A nossa falta de graça, ela é suprida pela abundante graça de Deus. Então, vejam bem, as 7 estrelas, que vocês sabem ser os pastores, os líderes, e os 7 castiçais, que vocês sabem que são uma figura da igreja, estão se contrapondo à frase: e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Tu quem? A igreja. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que os homens estão buscando ser o centro da igreja, ser a estrela que brilha na igreja, o estrelismo. E na obra de Deus só existe uma estrela, aquela que é o livro do Apocalipse chama de a resplandecente estrela da manhã, em hebraico, Ayaleh HaShahar. Só tem um, só Jesus. Não há espaço para ninguém brilhar mais. Nós não temos brilho próprio, nós somos chamados por Jesus: vós sois a luz do mundo. Mas nós somos a luz do mundo, como bem explicou o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele explica em uma de suas pregações que nós somos luz do mundo, assim como a lua é luz para a terra. O sol tem luz própria, a lua reflete a luz do sol na terra. Jesus é a luz própria, a luz verdadeira. E nós, seus servos, refletimos a sua glória, a sua luz no mundo em trevas. Mas em nós mesmos, nós não temos fonte de luz em nós, a menos que ele habite em nós. Então é a luz dele que reflete através de nós. Então a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo isso pertence única e exclusivamente ao Senhor. Todo o foco de iluminação, no sentido de estrelismo, de aparecer, deve ser projetado a Ele. Quando a gente olha lá para o tabernáculo, a gente vê lá o candelabro de ouro, com 7 braços, lindos, maravilhosos. Mas como é que eles são? Tem uma haste central, que já é uma das tochas, e mais 3 de cada lado, o conjunto das 7, remontando aos 7 Espíritos de Deus, a onisciência de Deus. Muito bem. Também ao alcance universal da mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Mas quando a gente olha aquela peça, a gente vê que sobre cada boquilha daquela que soltava fogo, elas eram viradas, todas para dentro. Porque primeiro o foco da luz projetava sobre a haste central do candelabro. E dali se refletia, se difundia para o resto do ambiente. Assim é com a igreja. A luz, a glória, a importância, a honra, o prestígio tem que se projetar primeiro sobre a pessoa de Jesus. E não sobre a pessoa do pastor, a pessoa dos líderes, dos cantores, dos pregadores, dos apóstolos. Tem muita gente por aí querendo roubar a glória de Deus. E Deus diz: a minha glória eu não reparto com ninguém. Então, a primeira contraposição dessa balança é exatamente essa: contrapor o centro da nossa adoração com aqueles que querem fustigar a luz de Cristo. Os falsamente chamados apóstolos, os que dizem apóstolos e não são. Meus irmãos, é incrível como a Bíblia ela é atual. Parece que isso foi escrito para nós hoje. E foi, né? Teve o seu contexto imediato nas igrejas históricas lá do período histórico da Ásia Menor e em desdobramentos históricos da igreja na face da terra. Sim, mas tem uma mensagem para esse momento. Nós estamos vivendo dias em que os homens da igreja estão virando artistas. Nós temos muitos crentes que não vão à igreja adorar a Deus. Eles vão se apresentar. Ou vão lá para tocar o instrumento deles, nisso eles vão ter os seus minutos de glória, ou vão lá para pregar, nisso vão ter os seus minutos de aplausos, né? A sua retórica vai ser mostrada e a sua carne vai ser inflada. Tem muita gente assim, mas é um absurdo nós pensarmos que hoje em dia ainda tem gente pensando que é apóstolo. Nós estamos vivendo a era dos falsos apóstolos, né? E eu até conheço aqui em Três Rios, tem uns 3 apóstolos mais ou menos,
e um deles até é meu amigo, eu gosto muito dele, respeito ele como homem de Deus, mas não como apóstolo, que ele não é. E um dia eu estava até conversando com o secretário dele, e ele estava entrando na farmácia, eu fui irônico, e falei com ele, mas você precisa ir na farmácia? Se eu fosse secretário do apóstolo, eu não ia na farmácia, não. Meu Deus, o apóstolo curava as pessoas, exalava o poder de Deus na vida dele. Esses de hoje são os apóstolos paraguaios, são falsos apóstolos. Quer ver uma coisa? Para ser apóstolo, tem um requisito bíblico. O grande problema da igreja brasileira hoje e mundial é que a Bíblia está sendo deixada de lado. Se não respeitar a Bíblia em todo o seu contexto, na sua verdade, na sua revelação à humanidade, na sua iluminação, vai produzir monstruosidades. Não tem mais nenhuma revelação para acontecer. Tudo já está revelado pela palavra de Deus. Então, a Bíblia nos mostra claramente aqui, quando o Espírito Santo de Deus foi escolher Matias, ela se posiciona de uma maneira muito clara quanto à escolha. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faz conosco testemunho da sua ressurreição. Para ser escolhido apóstolo de Cristo, a pessoa tinha que ter sido contemporânea de Jesus. E ainda mais, ele marca o momento exato, que testemunhasse todos os milagres, pregações e feitos de Jesus, a começar no batismo de Cristo no Jordão, pelo João Batista, dali até o momento em que ele ascende aos céus de cima do Monte das Oliveiras. Então, ser apóstolo hoje é uma incoerência, irmãos. É uma violência, uma violação à verdade bíblica. É uma deturpação da doutrina, completamente. É impossível. Ah, mas apóstolo tem um sentido de enviado, de missionário. Tem esse sentido. Mas o apostolado, que é o que nós estamos nos referindo aqui nesse capítulo 1 e 21 do livro de Atos, que instituía a figura do apóstolo como líder da igreja, isso não existe mais, isso acabou. Como a figura do profeta acabou. Ela é veterotestamentária. No Novo Testamento, nós temos o dom de profecia, que é dado a quem Deus quiser. Ninguém nasce profeta mais. E as pessoas, olha, eu sou profeta de Deus para essa era, profeta de Deus para a sua vida. Ele vai funcionar como profeta se o que ele falar for uma profecia que Deus dera a ele. Agora, não essas profecias que nunca se cumprem. A verdadeira profecia já está aqui, ó, lacrada, e não vai poder escrever outra mais. O segundo contraponto que eu quero apresentar a vocês, voltando lá para o livro de Apocalipse, já que não existe mais apóstolo, isso é uma tentativa de querer ser o cerne da igreja, o núcleo da igreja, é uma tentativa de ser a grande estrela. Nós só temos um, que é o sol da justiça, Jesus Cristo, então não há vaga para esse tipo de pessoa. É o mesmo pessoal surtado que sofre com a megalomania de querer ser o ungido do Senhor, o Yeshua HaMashiach, o escolhido de Deus. Já está ocupado o cargo, não. Você não é ungido de Deus, coisa nenhuma nesse sentido messiânico. Você é ungido como qualquer crente é ungido. Todos nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, separados para isso, separados para sermos salvos. Agora, querer o título de ungido, não toque porque é ungido do Senhor. Esse cargo já está ocupado, pertence ao Senhor Jesus. É a mesma turma que sofre da mesma doença, da mesma paranoia, da mesma loucura, né? São elucubrações de uma mente adoecida. Mas o segundo contraponto está no versículo de número 8 dessa passagem, que diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, ou seja, ele ressuscitou. Né? Isso se contrapõe ao versículo de número 10, onde no meio do versículo, na segunda parte do versículo,
que é depois do ponto e vírgula, diz assim, e tereis uma tribulação de 10 dias, ponto. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma contraposição. Aquele que morreu para que nós não morrêssemos, com aqueles que vão perder a sua vida por causa do Evangelho. Há um segundo contraponto, melhor do que esse ainda. Aquele que morreu, mas não está morto, ele voltou à vida, ele ressuscitou, e não ressuscitou para viver aqui nesse mundo, não. Ressuscitou para viver no céu e de lá governar o céu e terra e todo o universo. Então esse grande contraponto, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, que é a grande promessa de Deus a nós, é o grande presente, a coroa da vida eterna, meus irmãos. A vida que nós temos hoje aqui, ela vai acabar, mas nós vamos continuar ressuscitados em glória no céu. Tem muita gente que, se pudesse ressuscitar para continuar vivendo aqui nessa terra, ele ia preferir, porque está agarrado nas coisas dessa terra. A nossa esperança não está aqui, ela está no céu, é em Deus. Então esse é o segundo contraponto. Para não tomar muito tempo, o terceiro contraponto está no versículo de número 12. Diz assim, vou ler o versículo todo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ela se contrapõe ao versículo 14, 15 e 16, quando diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, na igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicasse. E assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção para você pela expressão espada aguda de 2 gumes. Ele está falando na igreja de Pérgamo. O nome Pérgamo vem de Pergamos, quer dizer, casado. A fase da igreja casada com o mundo, com o Estado, né? Onde na história houve uma grande corrupção, um momento em que a igreja e o Estado se fundiram, e de lá para cá nunca mais se espalharam, se separaram. Infelizmente a gente não consegue separar isso mais. Como diz um grande líder africano chamado Desmond Tutu, um bispo anglicano da África do Sul, ele diz, não há nada mais político do que dizer que igreja e Estado não podem andar juntos. Não tem nada mais político do que isso. Então, essa mistura é condenada pela palavra de Deus no sentido da política corrupta, não da política em si, porque nós precisamos ter representantes da igreja lá, nos 3 poderes, na verdade. Mas aqui ele está se referindo à igreja comprometida com o mundo, com o aion, com o sistema sociopolítico, econômico, religioso e cultural que predomina no mundo aí, nesse sentido. Então, tem a espada aguda de 2 fios. Por que a espada de 2 fios? A Bíblia, que é a espada, a palavra de Deus, por isso que aqui no versículo de número 16 ele diz, a espada da minha boca, ou seja, a minha palavra. É a Bíblia que vai nos salvar, vai nos isentar da condenação. É a Bíblia que vai acusar os perdidos. O homem vai ser julgado pela Bíblia, não vai ter um outro livro de julgamento, é por ela mesmo. Por ela ele conheceu a salvação, por ela ele vai conhecer a condenação. Claro, aqueles que não se converteram. Então, ela é a palavra de 2 gumes. Por que 2 gumes? O gume da interpretação e o gume da aplicação. Quando eu vou pegar uma passagem para mim ler, primeiro eu tenho que interpretar essa passagem. Eu não posso simplesmente pegar uma passagem que foi escrita há 2, 3 ou 4 mil anos atrás, numa determinada região, para um determinado povo, por uma necessidade que aconteceu naquele momento, e aplicá-la direto nos dias de hoje, no povo de hoje, na cultura de hoje. Não vai dar certo. Isso é um anacronismo, isso é uma loucura. Agora, os princípios espirituais que estão ali, eu nem vou dizer os princípios morais, que a moral é variável.
Deus é um ser supramoral, está acima da moralidade. A moral é um conceito humano imposto pela maioria dominante. Daí o nome moral vem de maioralis, vem da maioria, mas não a maioria numérica, a maioria no sentido dos que governam, dos que têm poder de impor, por força das armas e outros recursos, a sua vontade. Então Deus está acima disso. Só que a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada para poder ser aplicada no nosso dia. Então o que nós aplicamos? Os princípios. Por exemplo, o não matarás, não furtarás, são princípios, não importa quando foi dito, importa que são princípios eternos. A palavra de Deus é assim. Então você não pode pegar um versículo isolado e aplicá-lo como doutrina. É por esta razão, irmãos, que eu já há muitos anos abandonei esse negócio de mensagem temática, mensagem textual, porque abre um campo, um leque fantástico para a heresia. Então, a palavra de Deus, quando se apresenta aqui como espada de dois gumes e uma espada afiada, é por isso, porque a Bíblia, aqui em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20, se você puder ver comigo, você vai ver 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20, ó. Está pertinho de nós aqui. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você, irmão, que gosta de pregar, que gosta de ensinar, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Nenhuma profecia da Escritura, a Escritura é profecia de Gênesis e Apocalipse, nenhuma profecia, nenhuma parte dessa profecia é de particular interpretação. Ninguém pode falar assim, não, meu modo de ver é esse, não, minha maneira de eu crer é aquela. Existe uma doutrina a ser seguida, existe um contexto geral, imediato da Bíblia, que interpreta a própria Bíblia. É a regra áurea da hermenêutica, a arte da interpretação. Você não pode fazer isso. Então, quando a gente vê aqui espada aguda de dois gumes, se contrapõe à doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão, o ensino de Balaão, ensinava o povo a tropeçar na própria palavra e cometer delitos a fim de ser condenado. E os nicolaítas negavam a ressurreição de Jesus. Daí vem uma heresia depois na igreja chamada arianismo, uma coisa pavorosa, terrível. E para contrapor, para destruir uma heresia, só a palavra de Deus. O que é heresia? É o ensinamento errado ou distorcido da Bíblia Sagrada. É provocado muitas das vezes por má interpretação do texto, por desconhecimento doutrinário, por falta de iluminação intelectual, por falta de preparo acadêmico ou, em alguns casos, por malícia, a fim de fazer dar certo o que a pessoa está querendo induzir o povo. E como o povo não lê a Bíblia, não se volta para a Escritura, é vítima disso. Então, essa prato da balança que se contrapõe agora é esse. Contra o ensinamento errado, irmão, só existe um remédio, a Bíblia Sagrada, que é a espada aguda de dois fios. O fio da interpretação e o fio da aplicação. Vamos para o próximo exemplo, o quarto exemplo. Está aqui no versículo de número 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Isto vai se contrapor ao capítulo 2, versículo 19 mesmo aqui, ó. O seguinte: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, que foi o tema da pregação de domingo, que não pôde ser postada e foi postada agora, já recentemente. A contraposição, pés reluzentes com serviço. Que serviço? Serviço cristão. Lá em Romanos 10 diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Que anunciam o evangelho da paz. É o nosso trabalho de levar a mensagem do evangelho. Para nós entendermos o que Deus quer fazer conosco, Deus quer que você entenda o valor
Por isso ela é tão reluzente, tem o seu valor, o seu brilho da mensagem do Evangelho e da sua prestação de serviço cristão. É fundamental para se equilibrar os pratos da balança, para que Deus possa dar a você mais do seu poder, mais dos seus dons, porque não há sentido nenhum em a pessoa ter poder e ter dom e não evangelizar. Muita gente pede, Senhor, me batiza no Espírito Santo. Para quê? Você ficar falando língua estranha no ensaio do conjuntinho à tarde? Para você, num culto de domingo, exibir as suas línguas estranhas? É para isso? Ou é para você ser consagrado ao ministério? Meus irmãos, pelo amor de Deus, os dons são armas de capacitação que Deus nos deu para a grande obra de evangelização local e missionária. Para isso, não tem sentido Deus dar do seu poder, dos seus dons, para o crente televisivo, o crente dorminhoco, come macarronada domingo e dorme a tarde inteira, ou vai assistir programa na televisão. Isso aí não precisa de poder de Deus, está precisando de salvação, não de poder para poder evangelizar os outros. Não tem nada a pregar, né? O próximo contraste, o quinto contraste, está no capítulo de número 3, versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vê bem, se ele tem os 7 Espíritos de Deus, está falando do Espírito Santo, da sua onisciência, sua capacidade de saber todas as coisas, seus olhos estão por todas as partes. E aqui ele mostra ainda o seguinte, os 7 Espíritos de Deus e tem também as 7 estrelas, os líderes. Tanto a igreja como seus líderes, como seus membros, são propriedades de Deus, não são propriedade da denominação. Deus não tem carteira assinada em nenhuma denominação, de forma alguma. As denominações têm CNPJ e nomes próprios, que foram criados ao longo da história delas aí. Mas dizer que essa é melhor do que aquela, que Deus escolheu essa e reprovou essa, irmãos, Deus é o dono da salvação. Eu ouvi de um irmão que ficou afastado há alguns anos do Evangelho, graças a Deus voltou recentemente, esse irmão falar de quando ele estava afastado da igreja, os crentes não cumprimentavam ele com a paz do Senhor, não. Aí ele usou uma frase muito marcante: os crentes acham que são donos da paz do Senhor. Irmãos, e é verdade. Tem crente que acha que a paz do Senhor é dele. Jesus ensinou para você chegar no lugar e cumprimentar com a paz. Se tiver paz ali, se eles quiserem a paz do Senhor, eles vão receber. Se não tiver, ela volta para você. Poder de Deus, dom de Deus, paz do Senhor é igual chama de vela. Você pode acender uma vela e pegar 1000 velas, acender nela. Não gasta não. Gasta a vela, mas a chama é a mesma. Quando você acende uma vela na outra, outra vela, outra vela, outra vela, o poder da chama não reduz em nada. Assim são as coisas de Deus. Você pode dar os dons, as dádivas que Deus te deu, o quanto quiser, que não vai diminuir nada na sua parte. Então, vamos aprender a valorizar isso. O dono da salvação é Deus, e não eu, você, ou a nossa denominação. Longe de nós isso, mano. Mas a contraposição entre os 7 Espíritos de Deus, que tudo vê, é essa aqui, ó. Primeiro, verso 2, só a primeira palavra. Ser, que é o verbo ser, né, no imperativo, ser vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E o verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Então, os 7 Espíritos de Deus, que é a onisciência de Deus, ele se contrapõe nessa balança da graça à nossa falta de vigilância, irmãos. Quando nós não vigiamos, nós caímos, nós fracassamos, nós enfraquecemos, mas temos que dar graça a Deus, sabe por quê? Ele vela por nós, ele vigia por nós. Não vigia você querendo te punir, te jogar um raio, perturbar você, não. Deus, a vigilância de Deus é o seu velar. Ele olha tomando conta de você, protegendo a sua família e desviando os ataques do demônio.
Ele te revela as ações de Satanás para você orar, se consagrar, para se robustecer, para a sua fé ficar sólida e não uma fé fraca, uma fé capenga que vai te prejudicar, né? Bom, o próximo item é o sexto degrau, né? O degrau não, o sexto oscilar dessa balança aí, que está aqui no versículo, no mesmo capítulo, versículo 4. Mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Se contrapõe o verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Veja bem, irmãos, tem duas grandes verdades aqui. Primeiro, a contraposição a vestes sujas, contaminadas, são vestes brancas, vestes santas, vestes limpas, aquelas espirituais que Deus nos deu. Está se falando, é claro, da vida espiritual da pessoa. Por que a nossa veste tem a capacidade de se sujar? Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos num processo de santificação, mas esse processo, ele dura a vida inteira. Ninguém nunca é santo no sentido absoluto. Você hoje é santo de Deus porque você foi separado de uma vida de idolatria, de perdição, para uma vida de temor a Deus. Mesmo que peque, está numa condição totalmente diferente agora. Claro que tem que lutar contra o pecado, mas a condição agora é outra. Então nessa caminhada a gente contamina a nossa veste espiritual. Lembra que Jesus que lavava os pés dos discípulos, Pedro não permitiu, e Jesus disse, se não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então lava o corpo inteiro. Não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só os pés, ou seja, só a parte que toca esse chão desse mundo tenebroso. Então, respinga na nossa vida, respinga na nossa santificação. Mas nós temos a brancura do sangue de Jesus na nossa vida, produzida pelo efeito da sua glória e da sua santidade. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz aqui em Apocalipse também. Então, esse lindo contraste, né? A nossa sujeira, a nossa capacidade contrastada com a promessa de Deus de que um dia nós seremos plenamente santos, livres de qualquer imundícia. E aí está, quando ele ainda faz uma promessa muito bonita aqui, que muita gente atropela e não vê. De maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Ele está falando daquele que anda de veste branca, não é aquele que é. A veste é branca, por isso que ela mostra a sujeira. A sujeira é para agarrar na veste branca. Porque se fosse uma veste parda, uma veste escura, uma veste camuflada, não ia aparecer a sujeira. Quando o crente dá uma mancada, logo aparece. A sua consciência logo é maculado por qualquer mancha que vem. Ele está sempre com dor na consciência, pedindo a Deus misericórdia, e luta, não estou conseguindo, uma hora vai conseguir e se liberta daquilo. Por isso que a nossa veste é branca, aí então ela sofre ação de sujeira, mas um dia vai chegar lá no céu, e lá no céu não vai ter a possibilidade dela sujar. Então, você já está escrito seu nome neste livro da vida. Você já está vestido de vestes brancas, porém salpicadas pela poeira da estrada. Fique tranquilo. Jesus disse que de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Fique em paz, irmãos. Esses camaradas que pregam que vive perdendo salvação, é porque nem eles confiam em Jesus. Eles pregam uma salvação por obras, na verdade. Tire isso da sua mente. O nosso contraponto é a graça de Deus que nos purifica pelo sangue de Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos para o penúltimo ponto. O sétimo contraste da balança, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras e sei que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vai para o verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Volta aqui no versículo 7. Chave de Davi que abre e ninguém fecha.
Quem governa a sua vida é Deus. Fique em paz. Se uma porta de emprego, do que for, se abrir, não é pela sua capacidade, não é pelo seu mérito. É porque Deus é que abriu essa porta. Se ela fechar, é porque Deus tem uma melhor para você lá na frente. Ou talvez aquela porta já serviu o seu propósito pelo período que Deus determinou e agora ele mesmo fechou. Ou ainda, ele pode fechar para evitar uma queda sua lá na frente. Porque tem gente, irmãos, que Deus abre a porta para ele, principalmente quando essa porta tem a ver com dinheiro. Quando ele está na magrela, na miséria, ele ora, ele busca a Deus, ele promete ser dizimista, ofertante, aluno da escola dominical, aquela coisa toda. Mas quando ele começa a receber os benefícios e a vida melhora, a primeira coisa que ele faz é meter o pé nas coisas de Deus. Para de ir na escola dominical, para de ir na igreja, para de ir na oração, para de dar dízimo, para de dar oferta de missões e começa a se intoxicar com aquilo que era para ser bênção para ele. Em vez de ele pegar e distribuir, não, ele está usando só para si. Aí Deus vai lá e fecha a porta. E quando Deus abre, ninguém é capaz de fechar, nem o diabo, ninguém. Mas quando ele fecha, irmão, ninguém abre. Tá? Então o controle está na mão de Deus. Essa é a primeira verdade que está aqui de cara para você. Mas ainda tem uma outra. No verso 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmãos, tem muitos irmãos que têm pouca força, mas são fiéis a Deus. Por exemplo, a igreja, sabe por quem que a igreja é sustentada? Pelas viúvas, pelos irmãos que ganham salário mínimo. Essas pessoas é que sustentam a igreja. Com algumas exceções, irmãos que ganham melhor do que isso, dão o seu dízimo, o seu sustento, a sua ajuda à igreja. Quem dá mantimento para a cantina, para os almoços, é sempre pessoa de renda baixa. Porque os que ganham melhor, irmãos, viram as costas para a igreja, não se preocupem com os necessitados, não se preocupem com nada na obra de Deus. Tá? Quanto mais ganha, mais a mão fecha. Até o dia que a porta vai fechar para ele e ele vai cair naquele provérbio lá que diz: aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Tem gente que só aprende desse jeito. Os mais inteligentes olham o irmão caindo no buraco, desvia daquele buraco. Opa, eu não vou por aí não. Aprenda a honrar a porta que Deus abriu para você, porque senão ele fecha. Tá? Ainda, como guardastes a palavra da minha paciência, verso 10. Aqui, irmãos, os crentes que são milenaristas, dispensacionalistas, que com respeito à volta de Jesus, nós temos os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Nós somos de uma igreja cuja doutrina é pré-tribulacionista. Cremos que Jesus vem antes da grande tribulação. Quanto ao milênio de Cristo, que está associado à sua vinda também, é claro, nós temos os milenaristas históricos, milenaristas dispensacionalistas e amilenaristas, ou seja, que negam a existência do milênio. Nós somos milenaristas. Toda a Assembleia de Deus é milenarista, dispensacionalista. Talvez eu seja uma exceção, porque eu não acredito em dispensacionalismo. Mas, nesta visão, vejam bem, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes da terra. Enxergamos nesse versículo 10 uma promessa, uma esperança de que a igreja será poupada dos horrores da grande tribulação. Então, uma promessa que mora dentro do nosso coração, que nós possamos viver com ela em mente. Se Jesus vier antes, essa promessa for para interpretar de outra forma, que a gente não está conseguindo enxergar, amém, estamos salvos do mesmo jeito, não há problema nenhum. Tem crente que tem medo da grande tribulação, que tem medo de encarar o demônio aí cara a cara. Para mim, irmãos, eu não estou nem aí, porque eu confio na palavra de Deus. Tá? Então, fica aí essa visão para aqueles que têm a fé dispensacionalista, e eu, apesar de ter minhas grandes reservas quanto a esse tipo de fé, eu tenho essa esperança de que a igreja há de ser poupada
daquele grande dia. O último contraponto, no capítulo 3 também, versículo 17. Como dizes, rico sou e tenho enriquecido, e de nada tenho tido falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí vem o contraponto. Para uma pessoa que é desgraçada, ele fala no versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no seu trono. Então, para uma pessoa desgraçada, ele oferece a esperança da sua graça, a sua salvação futura. Para quem está espiritualmente miserável, pobre, cego e nu, então ele vem aqui, ó, aconselho que de mim compre ouro para quem tem miserável e quem está miserável e pobre, compre o ouro da presença de Deus, irmãos. Se você é um desses crentes que anda atrás de prosperidade, de poder, de milagre, esse crente sensitivo, que só tudo tem que ser na base da sensação, você está derrotado, filho, você está perdido. Quero tirar essa esperança, irmão. Abandona essa fé mulambenta, essa fé pobre sua, porque a salvação se sobrepõe a tudo isso, meu irmão. Então tenha fé em Cristo, na sua salvação. As demais coisas vêm a reboque da salvação. Então não fique aí, se Deus não fizer, eu paro de crer. Se Deus não curar, eu vou desviar. Se esse vírus aí pegar na minha família, eu desisto de ser crente. Irmão, a nossa fé não está baseada em Deus curar ou não curar. A nossa fé está baseada no sacrifício de Cristo em prol da nossa salvação. É só isso. Deus cura hoje? Claro que cura, mas não é obrigado a curar. Não, pastor, lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aquilo ali é uma figura do Messias, uma revelação do Messias, levando o nosso pecado. As doenças ali são os pecados, simbolizados figurativamente como doenças. As pisaduras, as chagas, também, como castigo que um dia viria para nós. Porque ele não está falando que ele levou literalmente a nossa doença, não. Ele levou o nosso pecado. Agora, que ele pode curar, cura. Eu já fui curado, já orei, pessoas foram curadas, já vi muita gente curada. Jesus continua salvando, curando, libertando e um dia vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa mensagem pentecostal. Mas não pode surtar. Bom, ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Então o ouro e a riqueza se contrapõem na miséria e pobreza. Outro contraponto que nós vemos aqui, roupas brancas se contrastando com o ato da pessoa estar nu, sem nada para vestir. Tem muita gente que está pelada, espiritualmente falando. Não tem o que se vestir. Por quê? As suas vestes são vestes de justiça própria. É aquele irmão Adão e Eva. Ele mesmo cozeu para ele e para a família dele aventais de folha de figueira. E vai secar e tu vai ficar pelado do mesmo jeito. São pessoas que confiam na sua justiça. Olha, eu sou melhor do que fulano porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu evangelizo, porque eu dou o dízimo na igreja, porque eu dou oferta de missão, porque eu uso a roupa comprida, porque eu uso o cabelo comprido, porque eu não rapo a perna, porque eu faço a barba. Irmão, você está nu, você está confiando em bagaço, em doutrina de homens, em superficialidades. Cuidado com isso. Não confie nessas coisas, confie na justiça de Deus. Que você foi salvo. Paulo diz que a salvação, isto, se referindo à salvação, ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, pegue as vestes da justiça de Deus e aceite uma coisa, você foi justificado, você foi declarado por Deus justificado. Então você não tem do que se vangloriar, você tem do que ser grato pelo resto da sua vida. Então não confie em expedientes humanos, em fórmula mágica, sobe no monte 7 dias, toda sexta-feira, e óleo da unção, e água não sei o que, sal, isso é coisa da umbanda, da feitiçaria, larga isso de lado. Seja um crente firme, confiante na palavra de Deus. E por último, por último aqui, unja os teus olhos com colírio para que vejas. Por quê? Laodiceia era uma cidade que recebia uma água que vinha de fontes termais, vulcânicas, que carregavam em si elementos
minerais que serviam para um spa, né? A pessoa, o spa que eu digo hoje é uma sigla de modernidade. O cara entende um lugar chique. Não, o spa é uma sigla. Salute per aquam, ou seja, saúde pelas águas. Desde os gregos e romanos antigos, que eles tinham uma piscina quente e uma fria. A fria chamava frigidário, a quente chamava termidório. Eles faziam um banho lá, choque térmico aqui, ao inverso. Isso curava muitas coisas no organismo deles, ajudava muito na saúde. Uma ciência antiga que voltou agora. Muito bem. Então, Laodiceia recebia essas águas termais, mas carregadas de minerais que curavam inflamações e doenças da vista. Daí se faziam colírios naquela cidade para a cura das enfermidades. Então, Jesus dos olhos. Então, Jesus faz um contraponto aqui. Ele usa até de ironia. Eu aconselho que você compre de mim colírios para que os teus olhos se vejam. Você vai falar para uma fábrica de colírio, você tem que comprar colírio do concorrente, parece um contrassenso. Só que não eram os olhos da carne que ele estava oferecendo cura. Eram os olhos da alma. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Sabe o que é isso, irmão? Se o seu olhar para as pessoas for um olhar de bondade, de generosidade, de santidade, todo o seu corpo vai ser bom. Toda a sua vida. Agora, se o seu olhar é um olhar crítico, que deprecia, diminui tudo que o outro faz, só enxerga defeito, só sabe reclamar, vê um irmão conversando com a irmã, já pensa maldade, tudo na sua vida é maldade, tem outro versículo da Bíblia para você. Quem é sujo, suje-se ainda. O impuro só pensa em impureza. Então, unge os seus olhos com a verdade de Deus, com a graça, com o amor do Espírito Santo e mude o seu olhar. Seja um olhar de carinho, de amor, em vez de um olhar de crítica, um olhar de restauração, um olhar de paz. Que Deus abençoe a sua vida e que você vá até essa balança da graça, porque para cada problema seu e meu, para cada fracasso seu e meu, existe uma solução no outro prato da balança provida por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Deus nos dê o entendimento a cada dia da sua palavra. Eu, antes de orar, vou fazer a recomendação. Toda terça e todo domingo, vamos postar os vídeos. Se acontecer problema técnico, você me perdoe, mas a gente está aqui num esforço tremendo para manter você edificado. Tem os cultos da nossa Cadevre, transmitidos online aos domingos, na escola dominical também é transmitido ao vivo. Temos a nossa campanha de oração e jejum, terça e sexta, e à meia-noite, todos os dias, a oração. Então, irmão, firme a sua fé, telefone para o irmão da igreja que você não está conseguindo vê-lo, dê a ele a sua saudação, pergunte se está tudo bem. Eu vou tentar ligar para alguns, eu estou com limitação lá na roça. Ligue, dê um abraço em meu nome também. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça nesse instante, por mais este privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para meditar na Tua Palavra. Abençoa os Teus servos que estão ouvindo, todos aqueles que vão ter acesso a essa humilde mensagem, para que haja crescimento espiritual, edificação e paz na vida dos crentes. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.